Let's go! Vamos. Antes eu quero orar com você, amém? Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Let's pray together. I want you to close your eyes. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Thank you, Father, for this morning. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que já aconteceu nesse lugar. We praise you for everything that already happened in this place. Agradecemos, Pai, pelo seu cuidado e zelo com as nossas vidas, Senhor. We thank you, Father, for your care in our lives. Que nesse momento, Pai, tudo aquilo que o Senhor desejar transmitir para as nossas vidas, o Senhor tenha liberdade para fazer. That at this moment, everything that you have in your heart to transmit to us, that you have the freedom to do it. Que o teu Espírito flua nesse lugar conforme lhe apraz, fazendo aquilo que o Senhor deseja. That your spirit floods it through this place, doing whatever pleases you. Ele tem total liberdade para agir e fluir conforme o seu desejo. He has all the freedom to move and act as your desire. Planejamos, projetamos, mas o Senhor é quem executa todas as coisas. We planned, we project, but you are the one that realize everything. E desejamos a cada dia mais estar totalmente alinhados à sua vontade. And we want to do every day more to be lined up with your desires. Que nessa manhã a tua unção nos alcance, Pai, de uma forma especial, Senhor. That this morning your anointing reach us in a special way. E que tudo flua conforme o seu bel prazer. And everything flows as you desire. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos. Is what we ask and we thank you for. No nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Irmão, você pode olhar e de repente pensar assim, poxa, para que tradução simultânea? You may look and think, why to have a simultaneous translation? Mas quando isso surgiu no meu coração, When this arrived in my heart há um tempo atrás, a gente conversando, né, entre nós lá em casa, a while ago when we were talking at home, e eu queria, uma das coisas não foi somente estartar na igreja o desejo por conhecer novas línguas, it wasn't to start the desire of meeting new languages to the church, mas através dessa certa complicação, digamos assim, but through these complications, we can put it that way, a gente consiga dimensionar o quão é importante termos o acesso que nós temos we can have a dimension of the access we have em detrimento, por exemplo, de nações que não têm a palavra, não tem nem Bíblia na sua língua. to think of nations that don't even have the Bible in their own language. E tudo que eles têm, às vezes, é um missionário que vai lá falar numa língua local, inglês, e alguém traduzindo para uma língua local. The only thing they have is a missionary that goes and preach in English and someone translate to their own language. E isso, irmãos, deve gerar em nós um senso de responsabilidade And this has to start in us a sense of responsibility com aquilo que está diante de nós em nossas mãos. with what is ahead of us in our hands. Quando iniciamos aqui com essa visão, com esse entendimento, When we started here with this vision, with this understanding, a ideia era justamente mexer com vocês no sentido de a gente precisa fazer algo com aquilo que nós temos recebido. the idea was to touch you, to understand that we have to do something with this. Talvez você esteja aqui e Deus tenha falado com você de uma nação, de uma cidade. Maybe you're here and God has told you about a city, about a nation. E, irmãos, a língua é uma barreira. And brothers, the language is a barrier. Ontem a gente estava numa reunião de supervisão Yesterday we were in the supervision meeting. e nosso casal de supervisão, né, o pastor Mauri, que inclusive esteve aqui quinta, e a Marisete, eles citaram o ministro Jânio César. Our supervisors that were here last Thursday mentioned the pastor, Jânio César. Jânio César. E ele estava ministrando lá eu não me lembro agora a nação, se eu não me engano, não sei se era Guiné-Bissau, Quênia. Obrigado, Douglas. He was ministering in Kenya. Irmãos, era uma tenda gigantesca, It was a huge tent lotada de pessoas. full of people. E ele pregando em inglês, a atmosfera só do vídeo você fica impactado. Só de assistir ao vídeo você fica impactado. And he was teaching in English in an atmosphere that just by watching the video you get impacted. E algo interessante que ela falou, porque ela disse que ela acompanhou o início do Jânio César.
And she said something interesting, that she was there at the beginning of his E ele, ministry. e ele começando pregando em pequenas igrejas And he started preaching in small churches. e falando que ia fazer cruzadas, e se você conhecesse ele, irmãos, era nessa pegada mesmo. Ele sempre falava lá na frente de coisas que pareciam totalmente fora do padrão naquele momento. And at the time, he was always talking about future visions that looked impossible at the moment. E aquilo que ele está vivendo hoje, irmãos, é fruto de muito daquilo que ele declarou lá atrás. And what he's living today, a lot of what he's living today is fruit of what he said it in the past. E qual a nossa responsabilidade nessa manhã? And what is our responsibility this morning? É identificar aquilo que Deus está tratando no nosso coração Is to identify that what God is treating in our e heart aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que está no nosso coração. and what we're doing with what we have in our hearts. Quando eu aprendi sobre missões na minha antiga igreja, When I learned about missions in my previous church, eles colocavam um painel gigantesco na frente da igreja com um alvo de meta de valores a serem arrecadados. they had a big board on the front of the church with goals and values that they wanted to reach. E ali, para mim, eu não entendia o que era aquilo. Eu falei, nossa, missões? O que é isso? Ninguém explicava direito o que era. I didn't understand that very well. What is missions? Nobody explained to me very clearly. E aquilo sempre me incomodava, porque, embora até nas outras igrejas que tinham um pouquinho mais de uma visão mais clara sobre missões, Even though some other churches had a better vision of what is missions, eu achava aquela coisa muito de vamos dar uma oferta para os coitadinhos, entre aspas, dos missionários. I used to think, let's give an offer for the poor people that are on missions. Era a sensação que eu tinha, That's the feeling I had pela forma como as pessoas ensinavam. for the way that people used to teach. E aquilo me incomodava muito, irmãos, porque eu falava assim, meu Deus, não era para ser assim. And that bothered me a lot because I said, God, this is not supposed to be like this. E cada vez que eu ia fazer até mesmo eu fazia os anúncios, os avisos na minha antiga igreja. And I used to do the announcings, the informations of the church. O meu papel era só dizer, domingo que vem tem culto de missões, se preparem. Era só isso, nada demais. My only job was to say, next Sunday is mission service. Be prepared. That's it. Mas sempre que era para falar sobre missões, algo ardia no meu coração, para não fazer algo comum. But every time I had to speak about missions, something burnt in my heart that was not just to speak. E eu preparava, e o meu objetivo e o meu desejo sincero no coração era, Senhor, me dê algo para que eu possa motivar a tua igreja a entender essa visão. And what I had in my heart was a desire to please God, saying, Lord, give me something that I can encourage this church to go to missions. Até um dia que eu comecei a me colocar numa condição de como eu estou vendo tudo isso, como eu estou me movendo diante de tudo que eu tenho recebido sobre missões. Until one day I look at myself and analyze how am I handling everything that I'm learning about missions. Porque a gente tem sempre aquelas três aspectos, né, que nós falamos de missões. Você já deve ter ouvido, inclusive, a gente falando aqui. Because we always speak about three aspects of missions that you probably already heard here. Tem aqueles que vão, aqueles que oram e aqueles que contribuem, não é We verdade? have those that go, those that pray, and those that contribute financially. E de fato fazemos essas três coisas. And in fact, we do those three things. Só que ainda assim ainda temos uma ideia de coitadinhos. But it's still that way. We look at them as poor guys, De que eles estão ali implorando pela nossa ajuda. that they are there begging for our help. Quando a gente vê um vídeo, como a gente viu no culto de missões sobre o trabalho lá na Bolívia, When we see a video like we did the last service we had about missions of people doing things in Chile, nós não podemos olhar aquele vídeo e pensar assim, coitadinhos, precisamos fazer alguma coisa para ajudá-los. we can't look at that video and say, poor guys, we have to do something to help them. Nós temos que pensar, meu Deus, que oportunidade grandiosa para investir num trabalho como esse. We have to think, oh God, such a big opportunity for me to invest in a service like that. Sabe por quê, irmãos? Toda a obra que Deus levanta, toda a obra que Deus nos entrega como missão, So every service, every work that God give to us as mission, Ele traz junto provisão. He brings together the provision. Não vai faltar nada para os irmãos lá na Bolívia. They won't lack anything in Bolivia Porque nós vamos contribuir também, because we're also going to contribute, mas porque principalmente eles têm um Deus que prove todas as coisas a eles.
but especially because they have a God that provides all things. E assim, recentemente a minha visão mudou ainda mais, amplificou a respeito de missões, Recently, my vision amplified even more about missions. quando nós assistimos um podcast onde uma irmã que trabalha muito fortemente com missões, When we watched a podcast about a sister that works very strongly with missions, e até recomendamos isso, não sei se as pessoas assistiram, mas a gente inclusive tem para que pelo menos todo mundo que está envolvido com missões assista, como tem que assistir. and we have this mission for people involved in missions to really watch it. E ela fala sobre o que seria a igreja perseguida. She talks about the persecuted church. E além de tantos testemunhos, algo poderosos, irmãos, que ela contou, And with all the testimonies, powerful testimonies that she shared, algo me marcou foi que ela não, em momento algum, ela colocou os missionários numa condição de coitados. and something that touched me is that she, in any moment, put the missionaries in a position of poor people. Como se eles estivessem assim, pois é, né? Deus me mandou para esse país. As they would say, yeah, God sent me to this country. Pelo contrário, irmãos, eles estavam ali afogueados. Completely different. They were there on fire. E ela fala, inclusive, que quando uma veio para cá, ela não conseguiu ficar aqui. And she even said that when one missionary came to Brazil, she couldn't stay here. Ela ficava incomodada, porque ela via um nível de apatia da igreja no Brasil. And she got bothered because she saw the level of apathy with the church. Ela, como assim? Vocês não pregam, não fazem, não falam? She said, what do you mean? You don't preach, you don't talk, you don't do. Existem pessoas, irmãos, hoje que estão sendo, por conta da sua fé em Cristo Jesus, estão sendo literalmente massacradas, There are people that literally, torturadas. because of their faith in Jesus, are being persecuted, hurt. Nós hoje estamos numa condição muito favorável em relação a tudo isso. Nowadays, we are in a very comfortable position. E isso pode ter gerado uma sensação de está tudo bem. Jesus está voltando e já aquilo que não está 100% vai ficar 100%. And that may generate in us the feeling of everything is good. Whatever is not fixed, when Jesus comes, he'll fix it. E lidamos com a nossa vida de uma forma muito, muito, às vezes, relaxada, até mesmo, com relação às coisas de Deus. And we handle our lives in a daily basis in a very relaxed situation. E quando eu ouvi essa irmã falando a respeito das perseguições, e eu não sei se ela chegou a citar, mas na hora, depois a gente foi ler esse texto, And she mentioned when she's talking about persecutions está lá em Atos 4, abra lá por gentileza. on Acts 4. Eu vou ler em português, depois ela vai ler em inglês, tá bom? I read in Portuguese, then she reads in English. Vamos lá, Atos 4 diz assim, a partir do 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e outra e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha isso, irmãos, eu quero destacar isso. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pode ler. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them.
When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against the Anointed One. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant, Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided before it should happen. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Aleluia. Quando você olha, irmãos, esse texto e você pensa... When you look at this text, you think, Você pode pensar assim, qual seria a primeira coisa que nós oraríamos se estivéssemos sendo perseguidos? what would be the first thing we would pray if we were being persecuted? Tira isso de mim, pelo amor de Deus, não quero ficar sofrendo nessa terra não. Set me free from this. I don't want to be suffering in this land. Arreda de mim, Satanás, né? Quase isso, né? Back up, Satan. Falei, como é que você vai se virar agora? Você se virou bem. Mas, irmãos, o que eles pediram? But brothers and sisters, what did they ask? Que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Concede aos teus servos. Que anunciem. Eles pediram mais. Eles pediram mais intrepidez, mais ousadia, They asked for mais more. força. Nos fortalece, Senhor. They asked boldness. They asked for strength. God, strengthen us. E quando aquela irmã lá do vídeo, do podcast falou, And when the sister of the podcast said, e era unânime, e quando eu percebi ela falando sobre todos os casos, nenhum deles pediam para serem afastados daquilo. and when she talks about all the missions cases, she talks that they never asked for God to take them away from it. Mas todos eles se sentiam privilegiados e honrados But all of them felt privileged and honored de receberem aquela missão da parte de Deus. to receive that mission from God. E todos estavam dispostos até mesmo a morrer And they were all willing to even die por uma causa. for a cause. E essa palavra causa, ela tem martelado no meu coração. And this word cause has a special mark in my heart. Nós precisamos de uma causa. We need a cause. Nós precisamos ter o que defender, pelo que lutar. We need to have what to defend, what to fight for. Pastor, nós não estamos na igreja da vitória, na igreja da fé. Irmãos, mas existe uma luta. Oh, Pastor, we're in the Victory Church. Existe um posicionamento que nós precisamos ter. But there is a fight. There is a stand that we have to take. E muitas vezes a gente tem negligenciado e vivido uma vida, uau, tá tudo muito bem, troquei de carro, fiz isso, fiz aquilo, quando na verdade o objetivo do evangelho está sendo deixado de lado. And so many times we have a life. Wow, I changed my car, this and that. But the mission of the word is being neglected. E com isso, irmãos, estamos sendo negligentes com aqueles pelos quais nós fomos confiados. And with this, brothers and sisters, we're neglecting those with whom we have been trusted with. Então, estamos desejando isso aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, lá no 31, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E So we're seeking for this, that after the prayer, they were all filled with the Holy Spirit and spoke boldly the word of God. quem não quer um lugar onde a igreja treme? Who doesn't want a place where the church Não é trembles? verdade? Todo mundo não quer? Everybody wants it, right? E, irmãos, vai acontecer, mas repara, olha só o que aconteceu antes. And that will happen, but take a look at what happened before. Eu quero, assim, que você tenha bastante cuidado com o que você vai ouvir, como você vai interpretar o que eu vou falar agora. I want you to be very careful with what you're going to listen and interpret right now that I'm going to say. Aquilo que eu vou falar tem o seu lugar, tem o seu valor, What I'm going to say have its place, have its value, mas não pode ser o tudo pra gente. but it cannot be the everything for us. Eles não estavam orando ali, Senhor, me dá um templo novo. They were not praying, God, give me a new time. Senhor, obrigado. Senhor, estamos aqui celebrando porque já vemos pela fé o nosso carpete.
They didn't say, Lord, we're here celebrating because we already see our new carpet. A igreja tremeu, The church trembled. as pessoas foram impactadas, People were impacted porque elas estavam no meio de uma perseguição, because they were in the middle of a persecution. e a única coisa que eles pediram, Senhor, nos concede força. And the only thing they asked was, God, give us the strength. Você entende, irmãos, como a gente tem que tomar muito cuidado Do you understand, brothers and sisters? para a gente why não we have perder a to be referência? very careful to not lose the reference. Você acha que eu não me incomodo com as coisas que não vou nem apontar porque está gravando? Do you think I don't bother with the things that I'm not even going to point because it's recording? Com um vídeo que deu uma travada, com um microfone que está in the middle, dando uma faltinha. microphone that Irmãos, is failing. dói na alma. It hurts my soul. Eu fico ali, ó. Quem me conhece há mais tempo sabe como eu sou com isso. Who knows me for a long time knows how I am with this. Mas isso não pode estar acima da palavra, da unção, But da nossa missão. that cannot be above our Vamos cuidar de todas as coisas. Vamos ter sempre o melhor e com mais excelência possível. We're going to take care of everything. We're going to give our best. Mas isso não pode nos consumir a tal ponto But that cannot consume us to the point de perdermos o alvo. of losing the target. E quando eu olho esse texto, irmãos, eu mexe comigo porque eu vou ser sincero para você, possivelmente eu falaria, Senhor, tira esse camarada aí que está me perseguindo. This text really touched me because I could be the one praying, saying, God, set me free from this guy that is persecuting me. Ela compartilhou no podcast, ela compartilhou 2 testemunhos que me marcaram muito. She shared on the podcast 2 testimonies that touched me a lot. Eu até já citei eles aqui na igreja, mas eu vou citar novamente. I already mentioned them here at the church, but I'm going to mention again. Um deles, ele falou que tinha um senhorzinho que já estava preso já há muitos anos por conta da fé dele lá, não me lembro agora o país. One is about an older man that was in prison because of his faith. E eles faziam torturas de todos os níveis com ele. And they were torturing him in many levels. E uma das mais pesadas, que pelo menos mexeu bastante comigo, eles fizeram uma cova, um buraco no chão. In the hardest one, in my opinion, they made a hole in the ground, Colocaram ele de joelhos ali put him on his knees there, e ele ficava de joelho direto. and he was on his knees all Foram- the time. Não foi 1 hora, 2 horas. It wasn't 1 or 2 hours. Talvez se a gente chegasse aqui e falasse, gente, vamos ficar de joelhos durante 10 minutos. Maybe if I come here and say, guys, let's be on our knees for 10 minutes. Para os magrinhos, eu falo assim, beleza, isso aqui é mole para mim. The skinny people would have said, that's easy for me. Para mim já, meu Deus, 9,5, já tá, né? For me, I would have been 9 minutes, 10 minutes. Mas, irmãos, esse senhor ficou semanas. But this older man, brothers and sisters, stayed for weeks. Você imagina você estar num buraco, Imagine that you are in a hole, de joelho, on your knees, comendo, sabe-se lá o quê, eating God knows what, defecando, urinando, de joelho, peeing and evacuating on your knees, misturando já terra com fezes, and having your feces with the dirt. a dormência em joelho já não devia nem, as articulações todas comprometidas, Probably didn't feel his knees and his legs anymore. e os caras ali, é só você negar, And people there, you é just só have você to deny. desistir. You just have to give up. Ele ficou tanto tempo, irmãos, que ele deixou um filho pequeno, He was there so long that he left his young child, e na tentativa de demovê-lo dessa ideia, na tentativa de mudar a ideia dele, and on the try of changing his mind, eles mandaram o filho they sent his son para que ele pudesse tentar convencê-lo a negar a fé dele e desistir. so he could try to convince him to give up on his faith. E o filho chegou lá, ele falou: pai, And the son got there and said, Father, Deus já te conhece, God already knows you. ele sabe quem você é. He knows who you are. Você não precisa passar por isso. You don't have to go through Você this. já provou seu amor por ele. You already proved your love for him. É só você dizer que está tudo bem, mas por dentro você sabe que você continua sendo. You just have to say that everything okay, but inside you continue being Christian. Irmãos, a resposta dele, Brothers and sisters, his answer, ele cantou até um trecho de uma música. he sang a piece of a song.
Eu sei que eu tenho crido, não é? Eu não me lembro agora a canção. Mas basicamente ele estava exaltando ao Senhor. Ele falou assim: eu nunca. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Obrigado. Foram 6 meses que ele ficou lá. Não, 6 meses de joelho. Mas ele ficou anos. O filho era bebezinho, novinho. Ele ficou mais ou menos 20 anos até que ele foi liberto. He stayed on his knees for 6 months, but he stayed in this place for 20 years until he was set free. E ele fala sim, aí ele começou a cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz. And he started to sing, yes, I love the message of the cross. Até morrer, eu a vou aclamar. I will proclaim it until I die. Aí eu sei que ele fala até por uma coroa. Even for a crown. É. Você já imaginou, irmãos? O teu filho, numa situação dessa, num nível desse, te clamando, e você ainda está com a visão. Uau. Can you imagine in a situation like that, brothers and sisters? Your son looking at you and you still, through that, say, I'm going to declare Christ. Essa irmã começou a falar sobre o dia que ele chegou para ministrar para um grupo de missionários locais. This sister is talking about the day that he went to preach to a group of ministers. Ele já bem velhinho, e ela imaginava o quê? Que eles iam contar os testemunhos, as torturas. And he was already very old, and she thought he would go and talk about all his testimonies and his experiences. Irmãos, primeiro que ela falou assim, quando ele entrou no ambiente, She said that when he entered the ambience, a atmosfera do lugar já mudou. the atmosphere of the place already changed. Uma unção poderosa tomou conta do lugar. A powerful anointing took Irmãos, e a pregação over the place. Foi exaltando a Cristo, And the teaching was falando do amor de exalting Jesus, do amor de Deus. talking about the love of Christ, the love of God. Ele, em momento algum, ficou se lamuriando pelas dores. In any moment, he was complaining about his pains. E ela falou que por conta do nível de tortura que ele passou, ele mal conseguia andar. And she said that because of the level of torture he went through, he barely could walk. Um outro testemunho, Another testimony, esse também me marcou bastante. this also touched me a lot. Ela fala sobre um que eles todos os dias tiravam ele da cela, She said about a guy that every day they took him out of the cell, colocavam ele de joelhos, put him on his knees, e eles batiam nessa região aqui do rosto, and they hit over his mouth area pancada atrás de pancada. day after day. Arrebentavam a cara deles. They really mess up his Você imagina maxilar, nariz, região aqui da boca, Imagine all the area of his mouth, totalmente comprometidos. all compromised. Depois de apanhar tanto, uma hora ele começa a falar com Deus. After getting hurt a lot, he started talking to God. Senhor, me leva. Lord, take me. Eu não estou conseguindo mais resistir. I can't handle this anymore. Era muito... Irmão, você tem noção de tomar uma joelhada, soco, na ponta do queixo? Brother, can you imagine getting punched or kicked on your chin? Constantemente, já misturando sangue, dente, quebrando. Constantly teeth and blood. E a resposta de Deus para ele foi: eu quero que você olhe para ele. A resposta de Deus para o torturado. And the answer from God to him was, I want you to look Eu quero que você olhe para quem está te batendo, to who is hitting you and torturing you, com um nível de amor que eu tenho por você, with the level of love that I have for you, com todo o amor que você pode expressar no seu olhar por ele. with all the love you can express with your eyes to him. E o cara continuou batendo nele, And the guy continued hitting him. e ele foi e começou a olhar com um olhar de compaixão por ele. And he started to look with the eyes of compassion to him. E o torturador começou a falar: para de me olhar desse jeito. And the torturer said, stop looking at me that way. Para de me olhar desse jeito. Ele continuou olhando, And he continued looking. He said, stop looking at me that way. até que chegou uma hora que ele parou, se ajoelhou do lado do cara e falou assim: olha, eu não sei o que é, mas assim, eu preciso desse amor que você está transmitindo nos seus olhos. Until he stopped and Eu preciso experimentar isso, mesmo você nessas condições. and said, I Você don't know what it você is, transmite um nível de amor por mim but I have to feel what you're transmitting to me. I have to experience what you have. que eu não consigo resistir. I cannot resist it.
Eu estou parafraseando, irmãos, porque eu não tenho como transcrever exatamente aqui, mas te aconselho a assistir a ministração, na verdade, a conversa, né? Tá no podcast, fala. I'm paraphrasing because I'm not using exactly the words, but I really recommend you to watch the full podcast. O podcast é Dizescope e Podcast is Jesus Copy, Ariadna Oliveira, se eu não me engano. and the name of the guest is Ariadna Oliveira. Tem outras ministrações dela também, que você pode estar assistindo. A gente tem sempre aquele cuidado com a questão doutrinária, mas, irmãos, são experiências que a gente nunca ouviu falar. There are some other teachings from her. We gotta be careful with the doctrine aspect, but it's things that it's important for us to watch. E após essa introdução, And after this introduction, vamos começar a ministração. Vamos começar a ministração. let's start the ministry. Mas eu quero só, na verdade, instigar vocês hoje. Actually, I just want to encourage you today A pensar sobre a sua missão. to think about your mission. Eu, durante muito tempo, irmãos, eu me movia muito pelo aquilo que eu gostava, pelo aquilo que eu desejava fazer. For a long time, brothers and sisters, I was moved for what I like to do, what I wanted to do. Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi dentro do Ministério Verbo da Vida, But one of the things that I learned in the ministry of Verbo da Vida, somos o Ministério da Fé. we are ministry De of fato, faith. é impressionante, assim, quando você entende a visão, agarra a visão, sua vida de fé muda muito. It's impressive how when you grab the vision, your life really changes. Mas uma das coisas que também me marcou muito foi aprender sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. But something that really touched me too was how to be led by the Holy Spirit. Era algo que eu mal sabia. Eu falei, meu Deus, tem como Deus falar comigo? It was something that I barely knew. Like, is it possible for God to talk to me? Oração para mim era quase um monólogo onde eu falava e esperava, sei lá o que acontecer. Prayer for me was just a monologue where I spoke, and just waited for things to happen. Quando eu entendi que oração, uma conversa, uma troca, When I understood that prayer was a conversation, it's an exchange, e que eu tenho como e eu devo receber algo da parte de Deus quando eu tenho esse tempo de comunhão com Ele, and I have how to receive something from God when I have this quality time with Him. minha concepção sobre meu relacionamento com Deus mudou completamente. My conception of my relationship with God changed completely. Então toda mudança e todo movimento que eu faço, So every move and every action that I take, eu busco encontrar em Deus a instrução para fazer isso. I seek to find in God the instruction to do it. E com todo carinho, eu não quero que você me entenda mal com isso. And with all love, I don't want you to misunderstand me. Mas até mesmo estar aqui hoje But even being here today, não foi o meu grande desejo de vida. it wasn't my best desire of life. Meu planejamento de vida era morar de frente para a praia, The plan for my abrindo meu life was coração to pra você. live in front of the beach, uma cidade chamada Cabo Frio, in a city called Cabo Frio. acordar de manhã, comprar um pão, tomar um café de frente para a praia, na varanda do apartamento. Wake up in the morning, buy my bread, have some coffee, looking at the ocean. Sofrendo, literalmente. Esse era o meu desejo. That was my desire. Mas, irmãos, quando você entende o seu propósito em Deus, But brothers and sisters, when you understand your purpose in God, você entende que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade dele. you understand that the best place to be is under the center of His Word. Eu poderia hoje estar no melhor apartamento de Cabo Frio, I could be today in the best apartment in Cabo Frio, cheio de dinheiro, full of money, com a minha família, com tudo funcionando bem. Eu não tô falando de vida perdida não, irmãos. Vida no Senhor mesmo, sabe? I'm not talking about a lost life, but living there with my family, my wife, Congregando numa igreja, me envolvendo. going to church, get involved. Mas, irmãos, por mais feliz que eu pudesse até ser naturalmente falando, And if you think how happy I could be, thinking carnally, eu tenho certeza que eu não seria pleno. I know for sure that I wouldn't be full, Porque essa plenitude because this fullness, só é encontrada, só é encaixada na nossa vida it's only completed in our life
quando nós estamos de fato na vontade de Deus para nós. when we are, in fact, in the center of the desires of God for our life. E a vontade de Deus não é aquilo que nós queremos que Deus aceite. And the will of God is not what we want, what He wants us to accept. Porque às vezes é como se a gente chegasse para Deus e falasse assim, Deus, eu quero muito fazer isso aqui. Because sometimes it's like we go to God and we say, God, I really want to do this. E às vezes a gente parece, eu falo sempre sobre essa pergunta, né, que parece meio óbvia demais. I always talk about this question that seems very obvious. Mas essas ações, elas só comprovam que nós, de fato, pensamos que somos mais inteligentes do que Deus. These actions, in fact, just show me that we think we are smarter than God. Então, quando você obedece à instrução, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma orientação, When God gives you a word, a guide, and you follow that word, você pode passar por pressões, dificuldades, pessoas se levantarem contra você. you can go through difficulties, through pressure. People stand up against you. Mas você sempre estará em paz. You will always be in peace. Por isso que quando eu falo, até mesmo quando alguém fala assim, eu quero ir lá para Osasco. Deus falou contigo para ir para Osasco? So when you say, I want to go to Osasco, did God tell you to go to Osasco? Por quê? Para quando você chegar, você ter a convicção de estar aqui, Why? Because when you arrive, you have to have the conviction of being here. você encontrar algum tipo de imperfeição, When you find some kind of imperfections, você possa falar assim, não, mas Deus me colocou aqui. you can say, no, but God put me here. Talvez até mesmo para ajudar a corrigir essa imperfeição. Maybe even to help to fix this imperfection. Como eu sempre falo, irmãos, existem coisas que são toleráveis e outras não. As I always say, brothers and sisters, there are things that are tolerable and some other things that are not. Então, por exemplo, eu nunca vou estar numa igreja onde Jesus não é o centro, onde a palavra não é valorizada. For example, I'll never be in a church where Jesus is not the center and the word is not being spread. Onde eu sei que a liderança é corrupta, onde eu sei que a liderança ela age de forma inadequada. Where I know the leadership is corrupted and they don't act the right way. Porque tudo escorre do cabeça, irmãos, não só a unção maravilhosa e coisa boa. Not just the anointing, but everything flows from the head of the church. Com o tempo, você vai se corrompendo com alguns valores por tanta exposição a algo errado. With time, you also get corrupted of being exposed so many times for something wrong. Você quer ver o exemplo? É só você pensar, por exemplo, se você trabalha numa empresa que age de forma ilegal numa determinada área. I'll give you an example. If you work in a company that in some aspects act illegally, E você de alguma forma tolera isso, and you somehow tolerate that, e com o tempo aquilo ali vai se tornando tão prático na tua vida que você já começa a se envolver. and as time goes by, you act on it every day and you start to get involved. Ainda mais numa igreja onde você tem essa questão da unção correndo sobre a igreja. Especially in a church where you have the anointing flowing through you. Então, quando as pessoas falam, e eu gosto muito quando a pessoa fala assim, não, Deus me orientou para estar aqui nesse tempo. Glória a Deus, é isso que a gente precisa. I really like when people say, God led me to be here. Glory to the Lord. That's what we need here. E, irmãos, você pode ter certeza, por mais pressões que você possa se levantar, quando você toma essas decisões orientadas por Deus, Brothers and sisters, you can believe that even though you go through pressures when you make these decisions, if you're guided by God, você sempre vai ter a direção do caminho certo. you will always have the direction of the right path. Você vai caminhar em paz. You walk in peace. É como se tivesse um mar, pode ter um mar turbulento, mas você está ali, tranquilo. As you're in the ocean, violent ocean, but you're there, calm, peaceful, Porque Jesus está no barco. because Jesus is in the boat. Então, sempre procure entrar no barco onde Jesus esteja. So always seek to enter the boat where Jesus is in, Porque dentro desse barco você vai estar sempre seguro e protegido. because in this boat you will always be safe and protected. E muitas vezes eu me perguntava sobre, eu não sou um missionário, eu não vou para as nações, mas eu tenho uma missão? And for many times I asked myself, I'm not a missionary, I'm not going to the nations. Do I have a mission? Eu me lembro que muitas igrejas até falavam muito sobre isso e quase
que era um padrão onde só trabalha para a igreja quem trabalha na igreja. And for many times, I saw this happening where people only worked at the church. Então, for the church. Only worked for the church if they were in the church. Yeah. E então as pessoas só trabalham na igreja, tipo assim, vou dar um exemplo para você. Só quem serve na igreja, quem está envolvido no ministério, digamos assim, é o pastor, é o profeta, é o ministro, é o líder de departamento. The only people that could serve in the church is people that are involved in the ministry, like the prophet, the pastor, the leaders. Mas nós precisamos entender que nós fomos colocados propositalmente em lugares na sociedade. But we have to understand that we are purposely put in different places in society. Se todo mundo que aceitasse Jesus, viesse para a igreja e só falasse de Jesus dentro da igreja, a gente fecharia a igreja. If everybody that heard of Jesus only came to church and only heard of Jesus in the church, we would close the church. Não existiria mais igreja. Para e pensa. It wouldn't exist the church anymore. Nós iríamos envelhecer, morrer e acabou, porque a gente não ia alcançar mais pessoas. We would get old, die, and we wouldn't reach new people. Agora, Deus nos chamou para sermos igreja onde nós estamos. Now, God called us to be church wherever we are. Então, se você percebe que você foi conduzido por Deus a um trabalho, a um tipo de emprego, If you see that God led you to be in a work, in a job, olha para isso como uma oportunidade de você influenciar aquelas pessoas que estão ao seu redor. look at this as an opportunity for you to influence people that are around you. Eu não estou dizendo que você não possa ter chamado para ministrar, para liderar, para executar uma tarefa na igreja. I'm not saying that you cannot be called to be a minister, to teach, or to be involved in the church. Mas o nosso principal chamado, irmãos, é ser igreja onde nós estivermos. But our main call is to be church wherever we are. Então, quando você sabe onde você está, é o primeiro passo para você entender a sua missão. So when you know wherever you are is the first step for you to start your mission. Deus te plantou em um lugar. Deus te conduziu a um lugar. God led you to a place. Então, quando você entende esse lugar como algo de Deus na sua vida, And when you understand this place as something from God to your life, você vai entender que o teu propósito ele está linkado com aquelas pessoas que estão ali no seu dia a dia. you will understand that your purpose is connected to the people that are around you in that place. Então, ser conduzido, irmãos, faz parte do processo So to be led, brothers and sisters, is para part você of the process desenvolver a sua missão. for you to develop your mission. Uma outra forma de entender também, um outro passo importante para nós entendermos, Another very important step for us to understand é entender o como você deve fazer aquilo que Deus está te comissionando. is to understand how you're supposed to do what God is telling you to do. Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, né? Você vai para uma nação na África. Let's give an example. You go to a nation in Africa. Qual seria a missão lógica? Vai lá e pregue a palavra para as pessoas, ok? What would be the general mission? You go and teach the word to other people, right? Mas chega lá como? You get there. How? Muitos começam, às vezes, com uma orientação para, um exemplo, trabalhar com crianças, A lot uma of people forma de assistência social. can go there with a mission to take care of children in a social assistance. Outros, de repente, na área médica, com algum tipo de suporte para a comunidade. Some others as doctors to take care of the community. Isso nada mais é do que entrar na sociedade, fazendo-se presente lá e sendo necessário para eles. And this is just you being needed in a nation, making yourself present and entering there to support the people. Então, o como desenvolver isso é muito importante. And how you're going to develop this is very important. Então, aí você pode pensar, pastor, eu não sou missionário de nações, eu trabalho em escritório. Pastor, you may say, Pastor, I'm not a missionary for the nations. I work in an office. Então, qual é o nosso desafio, meu e seu, que também trabalho nisso? So what is our challenges, mine and yours, that I also work with that? É discernir o como, para aproveitar as oportunidades que vão surgir diante de nós. Is to discern how we're going to do it so we can take advantage of the opportunities that shows up to us. Eu não vou chegar lá no meio de uma apresentação e falar assim, Jesus ama vocês, meus queridos e tal, 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 tal.
I'm not going to go in a presentation and say, Jesus love you guys, such and such. Mas é na hora do almoço, But it's on my lunch break, na hora do café, on the coffee coffee break, na hora daquele bate-papo informal. when I have the informal chat. Você vai lá e planta a sementinha da palavra. You go there and you plant the seed of the word. Mas além disso, a tua própria vida, But beyond that is your own life. ela precisa e vai respaldar o seu procedimento. Your life needs and will. Respaldar? Pastor. Sorry. Um, Vai confirmar o seu... yes, it will confirm your speech. Yeah. vai confirmar o seu procedimento. Então, entender o como faz parte desses passos básicos da sua missão. So understanding the how is important. It's an important part of the steps of your mission. Um outro passo importante é o tempo. Another important step is time. Às vezes nós entendemos para onde nós devemos ir, Sometimes we understand where we're supposed to go. entendemos o como vamos começar a desenvolver, We already understand the how to start to develop it, mas falhamos no tempo. but we fail on time. Às vezes prematuro, Sometimes too early, às vezes atrasados. sometimes too late. Precisamos ser exatos. We have to be precise. E discernir o tempo, irmãos, faz toda a diferença. And to discern the timing makes the whole difference. Então, o que é discernir? Como discernimos o tempo? How can we Vou compartilhar. discern the time? Eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência lá no Rio, I'm going to share with you a little bit about our experience in Rio de uma forma bem breve aqui. in a very short way. Quando nós percebíamos que estávamos a ponto de ter uma grande mudança na nossa vida ministerial, When we noticed that we were about to have a huge change in our ministry life, nós começamos a perceber uma sensação dentro de nós de desapego. we started to feel a feeling inside of us of detaching. Então, nós éramos diretores do Rema, então nós percebíamos, olha, chegou o tempo de sair. We were the directors of Rema, and we noticed the timing to just leave the position. E naquele tempo, irmãos, a escola estava no auge. And at that time, brothers and sisters, the Nossa. school was at the highest point. O nosso melhor momento como diretores. It was our best moment as directors. E a instrução é, chegou a hora de partir. And the instruction was, it's time to leave. E durante mais ou menos um ano, nós ficamos saindo de todas as coisas que estávamos envolvidos. And for around a year, we started to let go things that we were involved in. Até um ponto, irmãos, que eu não sei se você já teve essa experiência, de você chegar na tua igreja, que já foi tua igreja durante muitos anos, And it got to the point that we entered the church that used to be our church for many years. e você ter aquela sensação de que ali não é mais o teu lugar. And you have the feeling that that's not your place anymore. A gente não tinha ideia, irmãos, do que ia acontecer. We had no idea what was supposed to happen. Você pode pensar assim, nossa, vocês já não sabiam já que ia... Nada, irmãos, nada. And you may think, oh, Pastor, you didn't know already where you're going to go? No, nothing. A única instrução era, entrega tudo e fica pronto. The only instruction was, let everything go and be ready, be prepared. Quando chega em maio, aproximadamente, minha empresa fecha a fábrica lá e faz um convite para vir para São Paulo. When it was around May, the company I worked for closed, The and they plant. came to São Paulo. E nós viemos para cá, para São Paulo, aparentemente com uma questão do trabalho, And we came to São Paulo apparently with a cause of work, mas eu sei que o trabalho foi o veículo pelo qual isso aconteceu. but I know my work was the vehicle through this all happened. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque se Deus tivesse falado com a gente para ficar, nós ficaríamos. Why am I telling you all of this? Because if God had told me to stay, I would have stayed. Nós chegamos em Barueri, irmãos, achávamos até inclusive que Barueri fosse um bairro de São Paulo. We arrived to Barueri, Nós não brothers conhecíamos. and sisters, and we even thought Barueri was a neighborhood of São Paulo. E ficamos lá durante 2 anos até sermos enviados para cá 5 anos atrás. And we stayed there for 2 years until 4,5. 2 years Yeah, 2 until we were finally sent to Osasco 5 years from now. Então, quando você está sendo conduzido por Deus, irmãos, às vezes você não vai saber, e muitas vezes você não vai saber o fim da linha. Many times when you're being guided by God, you will not know the deadline, the Mas- end line.
Mas você vai ter sempre o próximo passo. but you will always have the next step. Sendo obediência no próximo passo, ele vai te conferir o próximo, o próximo, o próximo. Being obedient to the first step, he will give you the next one, and the next one, and the next one. Se talvez naquela época nós olhássemos de forma natural, Maybe if at that time we were looking with natural eyes, talvez eu procuraria um outro emprego. maybe I could have looked for another job. Tinha uma experiência de alguns anos já numa multinacional, I had a few years experience in a ficaria perto da minha international família, company. I would have been close to my family. tínhamos acabado de adquirir um apartamento, We had just bought an apartment. estava tudo bem. Everything was fine. Viemos para cá, irmãos, nossa filha nasceu, ficamos alone. We came here, brothers and sisters. Our daughter was born. We stayed sozinhos. Ficamos eu, Michelle e Sofia. It was just me, Michelle, and Sophia. E ali ficamos, irmãos, né, e em momento algum nós olhávamos um para o outro pensando, poxa, a gente poderia estar no Rio. And in any moment, we looked at each other and we said, oh, we could have been in Rio de Janeiro. Porque a gente entendia que aquela ligação ela tinha se acabado, aquela ponte tinha sido derrubada na nossa vida. Because we understood that season was over. That bridge had been burned. Então fique ligado com o tempo. So be attentive to the timing. Atente para a direção, atente para o como e atente para o tempo. Be attentive to the direction, to the how, and to the timing. E por último, e não menos importante, And last but not least, eu quero falar sobre a importância da preparação. I want to talk about the importance of the preparation. Deus está te dando de repente uma palavra falando para você, olha, você vai ser pastor. Maybe God is giving you a word saying, hey, you're going to be a pastor. Aí você fala assim, mas Senhor, se você me falar um versículo, talvez eu não vou nem saber abrir. But Lord, if you say one verse, I'm not even going to know how to open the Bible. Mas aí eu te digo, irmão, você vai esperar alguém chegar para você e falar assim, chegou a hora, assume a igreja. But brothers and sisters, are you going to wait until God tells you Para it's você- the time? Open the church Para você correr atrás? for you to finally learn. Tem que ser agora, irmão. Se It prepare has to be agora. now, brothers. Eu não me preparei para ser pastor, embora não tive um curso de pastor, mas eu não me preparei para esse tempo nos 2 anos de Barueri e nem no tempo que eu já estava aqui. I didn't do a course to be a pastor, and I didn't prepare to be here after I arrived to São Paulo. Não sou perfeito e longe disso, estou aprendendo ainda muita coisa. I'm not perfect, but I'm still learning a lot of things. Mas uma coisa eu faço, irmãos, a cada dia mais, eu tento me esforçar para ser melhor. But I tell you, every single day I put an effort to be better. Primeiro como filho e servo, First as a servant and a son, como marido, pai as a husband and a father, e também como pastor. and also as a pastor. Por quê, irmãos? Porque eu sei que, por mais que eu já esteja em atuação, eu ainda preciso de aprimoramentos. Why, brothers and sisters? Because even though I am acting as a pastor, I still need to improve. E essa visão, muitas vezes, tem travado muitas pessoas. And this vision, many times, is stopping a lot of people. Que visão é essa? Uma visão de um certo complexo de inferioridade a ponto de achar que não é digno ou que não deve entrar no ministério. What vision? The vision of feeling inferior and not thinking that you're dignified to enter the ministry. Eu vejo muitas pessoas quando falam de ministério de uma forma meio tipo, não, eu ainda tenho muita coisa para correr, muita coisa para fazer. I see a lot of people that when talk about the ministry, they say, no, I have too much to learn, too much to do. Mas uma coisa eu tenho aprendido nesse tempo, tudo que Deus precisa é de um coração disponível para Ele. But what I have been learning with this timing is the only thing that God needs is a heart available to Him. Se você estiver conectado com o Senhor de coração, você vai saber discernir todos esses passos que nós conversamos aqui nessa manhã. If your heart is connected to God, you will know how to discern every step that we just spoke about here. E você vai conseguir caminhar numa direção segura, conduzida pelo Espírito. And you will be able to walk in a safe path guided by God. Então, eu quero te perguntar nessa manhã, So I want to ask you this morning, qual é a sua missão? what is your mission? O que Deus tem falado no seu coração? What has God spoken to your heart? E aí eu te pergunto, você já entendeu
onde você tem que estar? Have you understood where you have to be? Você já entendeu o que e como você tem que fazer? Have you understood what and how you're going to do it? Você sabe o tempo de todas as coisas? Do you know the timing of everything? E principalmente, como você está se preparando para isso? And especially, most important, how are you being prepared for? Entenda, irmãos, Deus não vai transmitir nada por osmose, nem por uma imposição de mãos, God is not going to transmit anything just by imposing hands. no que diz respeito a você se preparar para o seu chamado. In the matter of being prepared to your calling. A imposição de mãos, ela transmite unção, dons, The imposing of hands cura, transmits healing, dons, anointing, gifts. mas a atitude é a gente que tem que tomar. But the actions we have to take. Chegar em casa e fazer o dever de casa é a gente que tem que fazer. To get home and do your homework, you have to do. Eu posso chegar aqui para você e falar assim: Deus me colocou no meu coração que você vai ser pastor de milhares de pessoas. I can come here and say, God placed in my heart that you're going to be the pastor for millions of people. Agora, a execução disso vai depender da forma como você vai reagir a essa informação. But the execution of it is going to depend on how you're going to act in front of this word. Então não sejamos nós negligentes So we cannot be neglecting com o chamado que Deus nos confiou. with the calling that God has for us. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui nessa manhã. God has a purpose for each one of us today here. Eu não gosto dessa coisa, eu até fico brincando, né? Que toda vez que você vai receber uma palavra, às vezes o ministro vai falar assim: Deus tem um grande plano na sua vida. I don't like this thing where every time you receive a word, the minister say, "Oh, God has a great plan for your life." Que me incomoda porque você nunca vai ouvir falar assim: Deus tem um pequeno plano na sua vida. What bothers me is because you're never going to hear me say, God has a small plan for your life. Tudo com Deus é lá em cima, meu irmão. Everything with God is all up there. Não tem um jeitinho. Poxa, não, pro Henrique eu vou arrumar qualquer coisinha aqui para ele. There isn't a shortcut. Oh, I'm going to get just a little bit here. Não existe isso. There isn't that. São sempre coisas que vão nos desafiar. It's always things that will challenge us. Sempre coisas que vão mexer com o nosso íntimo a ponto de nos tirar da zona de conforto. It's always going to be things that will touch us internally and move us out of comfort zone. Se isso não está acontecendo, irmãos, provavelmente a gente ainda não discerniu o tempo. If this is not happening to you, you probably haven't discerned the timing. Eu sou desafiado a crescer diariamente, I am challenged to grow every single day, a praticar aquilo que eu prego, to practice what I preach, a viver aquilo que Deus compartilha comigo, to live what God shares with me, a romper barreiras que para mim eram intransponíveis, to break barriers that for me was unbreakable, porque o Evangelho, o Senhor, ele vai nos conduzir a esse confronto mesmo. because the gospel of God is going to lead us to this confrontation. Se você nessa manhã está se sentindo meio que contra a parede, irmãos, sabe que você está no lugar certo. And if this morning you're feeling confronted, you are in the right place. Porque ele está pronto, você está sendo forjado para ir para um nível maior. Because you're being prepared to go to the next level. Então, se teu problema é se assumir, irmão, se assuma. Assuma quem você é. If the problem is for you to show up who you are. Coloca o foco no alvo certo. But the focus on the right. Caminhe na direção certa. Walk to the right direction. Se prepare. Get prepared. Discirna tempo, modo, estação, objetivo. Discern time, way, station, E cumpra a sua missão. and fulfill your mission. Amém? Você pode ficar de pé. Stand up. Chamar o Ministério de Música. Song ministry. Pode continuar. Vocês estão bem? Culto maravilhoso, né? Is everybody okay? That's a really good day. Comentei com o pastor Zenilton ali. Esse homem era um homem de muita fé, né? I was talking to Pastor Newton. This is a man with really good faith. Porque para chegar no Brasil Because to come to Brazil e pegar uma Kombi, and take a combi, tinha que ter fé. you have to have faith. Amém? Amen. Deixa eu fazer uma pergunta. Let me ask you something. Missões, Missions. está nos planos de Deus? Is it the plan of God? Amém?
Amen. Mas, But quem foi o primeiro missionário? who was the first one? Vocês estão fazendo escola dominical, né? You're really good. You're studying. João 3,17 John 3:17. John 3:17 nos responde isso. have answered us this. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Jesus deixou os céus com uma missão: Jesus has left the heaven with a mission colonizar a terra to stay in the earth para trazer as boas novas. to bring the good news. Após Jesus fazer essa missão, After Jesus did it, salvar o mundo, to save the world, reconciliar o mundo, reconcile the world, ele nos passou essa missão. he gave us this mission. Marcos 16:15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. So Mark says, go every place and preach the God to every creature. Hoje Jesus está conosco todos os dias das nossas vidas. Nowadays, Jesus is with us every day in our lives. Então, onde eu vou, So where I go, Jesus vai. Jesus is with us. Talvez Maybe o todo mundo everybody, para uns seja to some could Paris, be parent, Orlando, relatives, Guiné-Bissau, Guinea-Bissau, África, Africa, ou até mesmo os países islâmicos, or even the Islamic places chamado mundo árabe. called Arab world. Quem crê nisso? Do you believe it? Amém? Amen. Mas para outros, por todo mundo, But to some others, every world, é a sua escola, it's your school, seu trabalho, it's your job, seus parentes, your relatives, até mesmo a sua sogra. or even your mother-in-law. Jesus que disse, todo mundo. Jesus said everybody. Amém? Amen. Mas quanto custa para você levar o evangelho But what's the cost for you to preach the God? na sua escola, At your school, no seu trabalho? at your job. Não estou dizendo que você vai subir no mais alto piso I'm not saying that you're going to stay high do seu trabalho at your job, ou da sua escola. at your school. Para fazer, você pode ser taxado como você pode ser. Podem dizer que você está querendo criar um motim. Maybe people could say that you're trying to create a motive. Mas eu estou dizendo para você ser But I'm telling you, como Paulo diz que nós to somos. be as Paul said we are. Em 2 Coríntios 3:3, In 2 Corinthians 3:3, que somos a carta de Cristo. that we are the letter of God. Muitas das vezes nós seremos Sometimes we're going to be a única Bíblia the only Bible que as pessoas irão ler. that people is going to read. Por isso devemos ter uma vida de integridade. That's why we have to have a good life. Mas quanto custa But what's the cost para o irmãozinho que decidiu ouvir o chamado do Senhor to the brother who has decided to hear the call of God para outras nações? to go to another nations? Aquele que decidiu largar o seu conforto, That one who decided to leave everything, a sua estabilidade financeira, the financial stability, o seu bom emprego, your good job, para cumprir o chamado do Senhor. to stay with God, to fulfill what God has said. Irmãos, tem um preço alto. Brothers, this cost is really high. Não estou falando apenas de dinheiro, I'm not just talking about money, mas também não estou falando só de orações, but I'm not just talking about praying. que também tem sua suma importância. That's really important as well. Mas Deus nos chamou hoje But God has asked us, has called us para ser o suporte para aqueles que foram para as nações. to support people who has go to the nations. Como que eu posso suportar os irmãos que foram para as nações? How can I do this? Com orações, With primeiramente, pray, first with praise, mas também com nossos recursos financeiros. but also with our resources. Amém? Amen. Eu não estou falando que você vai dar tudo que você tem, I'm not telling you to give everything you have, a não ser que você tenha clara convicção unless you have this que conviction Deus te falou isso. that God has said this. Amém? Amen.
Mas But é de entendermos it's understanding que esse momento, that this moment, além de ser uma oportunidade de semear, it's not just an opportunity to help, também estamos contribuindo but it's also an opportunity to contribute com a propagação do evangelho with the ministry para toda criatura. to every creature. Este é um momento de ofertas para as missões. This is a time of offering to the missions. E você que deseja ofertar, And you that would like to do this, você que entende you that o understand valor da sua oferta, the price of your offerings, não estou dizendo de quantidade, I'm not talking about quantity. estou dizendo você entender I'm talking about understanding a suma importância the importance de suportarmos to support aqueles que foram. those who went. Amém? Amen. Gostaria que você ficasse de pé I would like you to stand up enquanto o ministério